Oi pessoal, essa semana nós temos uma prova. Eu montei uma prova que está lá no Google Classroom. Espero que vocês façam até sexta-feira. Então eu vou passar uma revisão bem rápida de tudo que eu falei. É claro, você pode assistir os vídeos também de junho e julho que estão lá no canal e para poder estudar um pouco para poder fazer essa prova. Mas eu vou fazer uma revisão agora que é para facilitar para vocês, tá bom? O importante é que essa prova ela vai valer a nota do segundo bimestre e também vocês vão ter aí a soma com as atividades que foram feitas. Quem não fez atividade ainda dá tempo de me entregar. Então é só ver os vídeos e no final de cada vídeo tem as atividades para serem feitas. Não são muito difíceis de fazer nem muito longas, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisão do mês de junho. Então a gente vai falar aqui do romantismo, realismo, valores do século XIX e os gêneros, artigo de opinião e romance. Então eu tenho aqui no romantismo, eu tenho três coisas muito importantes, acontecimentos: Revolução Industrial, Revolução Francesa e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Não é a Declaração dos Direitos Humanos, tá, gente? Essa veio depois, tá? Então esses são três acontecimentos. E aí ele tem uma ideia mais antropocêntrica, né, e mais egocêntrica também. O resultado aí foi um sentimentalismo exacerbado, aí, tanto religioso como amoroso e patriota. O realismo ele vai ter quatro ideologias muito importantes. Uma é o marxismo, que é do Karl Marx, tá? Que fez a parte social, né? Falou do comunismo, do socialismo. Depois eu tenho o darwinismo, que é o Darwin que sugeriu aí as ideias do evolucionismo. Então eu tenho marxismo, darwinismo, que são dessas duas pessoas, e eu tenho também ideias como positivismo e determinismo. Positivismo é aquilo que só crê no que se pode provar, na ciência. E o determinismo é a ideia de que você é exatamente o que o meio e a sua hereditariedade produziu. Então, se você nasceu daquele jeito, você não vai mudar, tá? Os valores são os seguintes. No romantismo, que é no começo, né? Eles vão ser valores existenciais e espirituais, como a gente falou, né? O amor e tal. Aí depois eu tenho o realismo, ele já parte para um lado mais material e em relação à sociedade também, se preocupa com financeiro, a parte financeira, a sociedade como um todo. Depois vem, no final do século, dois movimentos que são o parnasianismo e o simbolismo na poesia. E no parnasianismo ele seguiu aí o lado material e estético, mas ele não se preocupou com o próximo, ele não se preocupou com esse lado social. Ele foi só beleza e valores materiais, né? E o simbolismo veio aí para resgatar os valores existenciais e espirituais e juntou um pouco de beleza aí, então, existenciais, espirituais e estéticos, tá? Artigo de opinião, que é da tipologia dissertativa argumentativa, tá? Depois vocês podem ler um pouco mais, pausar e ler um pouco mais aí. Depois a gente também tem o gênero romance, que ele é da tipologia narrativa, né? E eu tenho aí um bom romance, né? Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter o foco narrativo, ele tem que ter tempo, espaço, personagens, enredo. E também, além de tudo isso, você vai completar aí, né? Porque esses são os básicos, você vai ter também uma sequência lógica para completar, né? E também um assunto que provoque o leitor. Então, basicamente, é isso daí, mas se quiserem assistir os vídeos também para ajudar no entendimento ou ler um pouco mais pausado aí o vídeo, tá bom? Então, boa prova para vocês, boa sorte e boa semana.